A história começa em uma sala de aula cheia de alunos entusiasmados. Um colega de classe, entusiasmado com o próximo evento, acorda o personagem principal, esperando que ele o ajude. O vizinho da mesa brinca que só a aparência não será suficiente para a prova, dando a entender que não devem contar com ajuda. De repente, as conversas animadas dos colegas são interrompidas pela entrada de um professor na sala de aula, fazendo com que todos se sentem. O nome do nosso personagem principal é Jake, um viajante do tempo que se desloca entre mundos. O mundo em que ele se encontra agora difere do passado porque dentro dele existe um mundo secreto, que atraiu pessoas do mundo real. O mundo secreto estava repleto de seres dotados de consciência própria, os quais eram chamados de segredos. Cada segredo recebe uma classificação e, quanto mais alta, mais perigoso é considerado o segredo. Um dia, um dos visitantes do mundo secreto assinou um contrato nele e trouxe a pedra da astúcia para o mundo real para evitar arrastar acidentalmente pessoas no futuro. O professor incentiva seus alunos, lembrando-lhes que eles devem partir quando não houver mais ressurreições. Após a contagem regressiva, ela aperta o botão do recipiente que contém a pedra da astúcia, teletransportando todos os alunos da turma. Depois de passar para o mundo secreto, Jake abre um painel de informações do personagem, onde percebe que seu indicador de força é 50 em vez dos 10 exigidos. Sorrindo, o personagem principal sugere que este é um bônus de força para os caras bonitos. Ao longe, o cara viu o hospital que precisava ir para continuar o teste. Mas, infelizmente para ele, logo no início de sua jornada ele se depara com um segredo. Esse segredo era uma mulher de boca cortada que perguntava constantemente se ela era bonita. Jake tentou se acalmar e lembrar o que conversaram sobre esse segredo na aula e como lidar com isso, mas esqueceu tudo o que passaram na escola. Ele não conseguia pensar em nada melhor do que fingir ser um idiota e simplesmente fugir. Mas a mulher da boca cortada não ficou para trás e continuou perguntando se ela era bonita. Empurrando Jake para um beco sem saída, ela repetiu sua pergunta repetidas vezes e então o atacou com sua arma. De repente, seu ataque é bloqueado por um prompt do sistema que sugere ao personagem principal como derrotar esse mistério. Alegre com a oportunidade, o rapaz começa a provocar a mulher, mas, infelizmente para ele, a janela do sistema desaparece, deixando-o praticamente desarmado. A excessiva arrogância e confiança do estranho enfureceram o mistério, o que a fez correr em sua direção para acabar com sua vida. De repente, Jake a tomou nos braços, o que imediatamente desanimou a mulher. Lembrando-se da pista de que essa mulher precisava apenas de um pouco de amor e carinho, ele disse que o amor verdadeiro só acontece uma vez. Não entendendo o que está tentando alcançar, o mistério o interrompe. Percebendo que não acredita nas palavras, a personagem principal beija a mulher. De tais ações, o segredo foi desencorajado e muito envergonhado. Jake, por sua vez, ficou entusiasmado com o sabor adocicado dos lábios dela. Pulando dos braços do cara, ela disse seu nome, Catherine, e prometeu que ele não iria simplesmente escapar impune e depois fugiu. Depois disso, um painel do sistema apareceu na frente do personagem principal, que o parabenizou por completar a missão secreta e lhe presenteou com uma recompensa. A recompensa foi a tesoura de Catherine, que o cara queria vender por uma grande quantidade de pontos, mas não conseguiu, pois estavam amarradas a ele. Cheio de confiança pela aura de protagonista, Jake dirigiu-se ao hospital. Quase imediatamente após chegar ao hospital, ele é recebido pela enfermeira-chefe. Ela lhe dá uma tarefa para passar a noite, mencionando que um dos pacientes precisa de cuidados especiais, e depois diz para ele ir ao mesmo local pela manhã para receber o salário. Jake pergunta à enfermeira-chefe se mais alguém veio além dele, mas ela responde friamente que ele descobrirá durante o trabalho. No caminho para as câmaras obrigatórias, o herói estuda o caderno com tarefas, regozijando-se porque, em vez de todo o andar, só precisará cuidar de 4 câmaras. Ao chegar, descobre uma enorme quantidade de sangue na porta e nas paredes, o que o deixa nervoso. Antes de entrar, o cara estuda o prompt do sistema, que informa que ele não deve perder prestígio diante de seus pacientes e que uma cabeça humana voará na entrada. Convocando sua arma, ele rompe na câmara e enfia a tesoura na cabeça que voa em sua direção. Olhando ao redor, ele vê diante de si os segredos desanimados que serão seus pacientes. No final das contas, eles queriam fazer uma brincadeira com a enfermeira, mas a tesoura os alertou. Jake se apresentou e pediu a um paciente que precisava de cuidados especiais que ficasse de pé. Quando descobriu que a paciente era uma menina sem cabeça, ele pediu desculpas e decidiu tirar a tesoura da cabeça dela.
De repente, apareceu uma pista que sugeria que esse segredo mataria assim que a tesoura fosse guardada. Então Jake decidiu cortar a cabeça dela em pedaços, o que assustou muito o resto dos segredos da enfermaria. Uma nova dica lhe disse que agora eles não iriam contradizê-lo. A personagem principal se ofereceu para devolver a cabeça da menina ao seu lugar, mas ela, dominada pelo medo, recusou e começou a recolher sozinha os pedaços de sua cabeça. De repente, ouve-se um alerta nos alto-falantes de que é necessária uma enfermeira na sala ao lado. Assim que Jake se aproximou da sala, um prompt do sistema apareceu na sua frente, porém, nada estava escrito nele. O personagem principal entra com cuidado na sala, perguntando quem chamou a enfermeira. Com um grito furioso, o mistério avança sobre ele com um rosto severamente distorcido. Assustado, o cara pergunta o que aconteceu enquanto o mistério apontava o dedo para o fundo da câmara. Outra paciente da mesma enfermaria explica que pede ao herói para acalmar um bebê chorando que estava deitado na mesma enfermaria. Jake se pergunta por que eles não conseguiram resolver o problema sozinhos, e ele é lembrado de que é para isso que está no hospital. Quando uma enfermeira pega um bebê, uma dica aparece ao lado do bebê, informando que se os pacientes forem comidos por enfermeiras fora de serviço, a enfermeira-chefe não fará nada com eles. O cara acalma o bebê e quer contar um conto de fadas para ele, mas ele diz que se não gostar do conto de fadas vai comê-lo. Jake se comporta com bastante calma, o que confunde o bebê. O herói, apesar das ameaças, começa a contar um conto de fadas, mas o bebê não gosta, por isso ameaça matar o herói. Jake imediatamente convoca sua arma e a enfia na boca do bebê, lembrando de que interromper as pessoas é rude. No final do dia, muitos estudantes estavam reunidos no corredor, cada um falando com horror sobre seus pacientes, duvidando que sobreviveriam até o final do teste. Quando nosso herói chegou ao corredor, a enfermeira-chefe foi até os alunos. Um dos alunos abordou a enfermeira para elogiar seu trabalho, mas quando ele se aproximou dela, ela arrancou sua cabeça com um golpe. No final das contas, esse aluno fez um péssimo trabalho e recebeu muitas reclamações dos pacientes. Depois, a enfermeira-chefe distribuiu envelopes com dinheiro a todos os alunos e lembrou-lhes que em cada andar existem máquinas de venda automática onde podem comprar comida e bebidas. Ordenando que todos dormissem nas salas de espera de seus andares, ela também indicou que todos deveriam dormir à noite e ninguém deveria abrir os olhos, aconteça o que acontecer. Jake gastava parte de seu salário com comida e água, o que aqui é um luxo caro. Ele também nota uma lanterna bastante cara na máquina de venda automática, mas a princípio não dá muita importância a ela e decide ir para a cama para ter tempo de descansar para os preparativos da manhã seguinte. Em seu sonho, Jake vê a prisão celestial, que apareceu repetidamente para ele em seus sonhos. Não conseguindo entrar na prisão, o herói decide continuar dormindo. À noite, um segredo surge furtivamente sobre ele, que ele não percebe devido ao sono extremamente profundo. De manhã, quando o rapaz desce para o corredor, sua colega Lilith se dirige a ele com um pedido de empréstimo de dinheiro para a comida. Ela percebeu que entre todos os colegas que eram mantidos acordados por segredos, Jake parecia o mais alegre e achava que havia encontrado uma solução para o problema. Lilith continuou a implorar ao herói, mas naquele momento a enfermeira-chefe entrou no corredor. Relatando que 5 alunos morreram durante a noite, ela distribuiu novas instruções aos alunos restantes. Desta vez, Jake teve que levar remédios para um paciente de um quarto onde ele nunca havia estado antes, então decidiu perguntar a outros pacientes sobre o novo segredo. Acontece que ninguém tinha visto esse paciente pessoalmente, mas disseram que ele comia frequentemente sua equipe médica. Aproximando-se da sala, uma janela do sistema se abriu na frente do cara, novamente ajudando-o a lidar com o misterioso paciente. Esse paciente acabou sendo um vampiro, para quem Jake trouxe um coquetel de acordo com a receita da ponta, feito de café caro, jasmim e migalhas de vidro. A paciente gostou muito do coquetel que a enfermeira preparou e bebeu de um só gole, o que assustou o herói. Em gratidão, o vampiro deu dinheiro ao cara para que no futuro ele pudesse trazer para ela mais de sua bebida favorita. Pegando o dinheiro, Jake começou a comprar comida na máquina de venda automática, novamente notando a lanterna cara. Esta lanterna estava claramente ali por um motivo, especialmente por uma quantia tão grande, então o herói a comprou, desbloqueando assim uma tarefa especial. Os pensamentos do cara sobre essa tarefa são interrompidos por Lilith correndo em sua direção e implorando por ajuda. Porém, Jake, sem hesitar, bate no rosto da garota, fazendo-a cair no chão. O personagem principal diz que deveria haver uma verruga no peito da colega, que essa garota não tem, e a aconselha a ser mais profissional no futuro. Nesse momento,
o segredo arranca seu disfarce, mostrando ao cara sua verdadeira essência. Mystery percebe que seu rival não é tão estúpido e diz que permitirá que ele se torne sua presa, mas nesse momento Jake enfia a tesoura em sua garganta. O segredo desanimado acusa o herói de trapaça, ao que ele responde que todos os vilões costumam ser arruinados pela tagarelice excessiva. À noite, a enfermeira-chefe elogia o nosso rapaz pelo seu trabalho e paga-lhe o dia. Seus colegas ficam chocados por ele conseguir tanto sucesso em seu trabalho, mesmo sem se preparar para o teste, e se perguntam como ele conseguiu isso. As conversas dos colegas são interrompidas pelo presidente da turma, Harry, que sai para falar para a multidão. Ele diz que eles já perderam a maioria dos amigos, e se não se unirem, as chances de sucesso serão muito baixas. O presidente mostra a espada que adquiriu durante seu trabalho e une seus colegas sob sua liderança. Jake percebe que Harry está fazendo tudo isso apenas para receber dinheiro dos outros no futuro, então ele se recusa a cooperar. Sentado em seu quarto, o herói examina a lanterna e conhece melhor a tarefa especial. A missão O Choro Triste de uma Noite Sangrenta faz o cara pensar que de alguma forma terá que sair do quarto à noite. Ele reflete sobre a importância de passar nessa prova, e também se preocupa com uma tarefa especial, pois ao concluí-la suas chances de ingressar em uma universidade de prestígio aumentam muito. Percebendo que todos no mundo secreto buscam seus próprios interesses, ele se recusa a cooperar com Harry, pois, em sua opinião, ele nunca foi uma boa pessoa. À noite, Jake sai da cama para iniciar uma missão especial e descobre que o hospital parece completamente diferente do que é à luz do dia. Acontece que a lanterna necessária para esta tarefa só funciona durante 3 horas a partir do momento em que é ligada. De repente o herói ouve um barulho vindo de fora da porta de seu quarto e decide verificar o que há ali. Olhando pelo olho mágico da porta, ele vê um olho olhando diretamente para ele. Atrás da porta ouve-se a voz de seu colega, que pede ao rapaz que o salve do perigo iminente, mas Jake decide não abrir a porta, pois não sabe ao certo quem está por trás dela. Muitos segredos o aguardavam atrás desta porta, e cada um deles queria despedaçá-lo. Quando o barulho diminuiu e o personagem principal pensou que o perigo havia passado, ele foi atacado por um segredo que havia entrado furtivamente em seu quarto. Reagindo rapidamente, Jake aponta sua lanterna para o mistério, incinerando-o instantaneamente com luz mágica. Do lado de fora da janela, ele ouve o grito de uma mulher e um aviso aparece na sua frente, mostrando o andamento de uma tarefa especial. O cara percebeu imediatamente que para avançar nessa tarefa ele precisava encontrar a mulher gritando. Mas em vez de aproveitar bem o espaço restante da lanterna, ele decide simplesmente dormir até a manhã seguinte. Pela manhã, o herói reencontra o vampiro e, apontando para o choro da mulher, pergunta se ela sabe o que aconteceu. A paciente fica apavorada e pede a Jake que ignore o assunto, caso contrário a enfermeira-chefe matará todos eles. Percebendo que o caso está relacionado com a enfermeira-chefe, o rapaz decide terminar as tarefas de hoje para depois ir em busca de pistas. De repente, seu colega Bart se aproxima do herói e pede que ele o ajude a lidar com uma situação muito curiosa. Bart disse a Jake que seu colega de classe foi morto por um mistério misterioso no banheiro, pedindo-lhe que escolhesse uma das 3 cartas. Confiando no amigo, o personagem principal prometeu resolver o problema e foi esperar o segredo no banheiro. Quando Jake viu uma mão segurando 3 cartões de cores diferentes sob a porta do cubículo, ele derrubou a porta, jogando o segredo atordoado no chão. Tirando a tesoura, o cara começou a exigir do paciente que devolvesse a vida do colega, porque, segundo ele, a cremação agora é cara. O atormentado mistério pede ao herói que a deixe ir, oferecendo dinheiro em troca. Ao pegar o dinheiro, Jake lembra que para a tarefa de hoje precisa encontrar um paciente da enfermaria 404, sobre quem pergunta a vítima. Mystery diz que esta paciente está sentada no banheiro feminino do outro lado da rua. Seguindo as instruções do sistema, o herói convida o paciente da enfermaria 404 a beber álcool forte. Observando o velho interferir nos antibióticos do Maltai, Jake o questiona sobre os gritos das mulheres vindos da rua à noite. Esse paciente também alerta o rapaz que se envolver nesse assunto é bastante perigoso, pois ele pode ser morto pela enfermeira-chefe. Porém, se tiver interesse em alguma pista, pode subir até o telhado do hospital. Ao chegar ao telhado, o sujeito percebe que não vê nem a estrada por onde veio, nem outros prédios, apenas o céu vermelho. De repente, ele percebe um telefone barato no telhado, pegando e aumentando o progresso de uma tarefa especial para 50%. Justamente quando ele estava feliz por ter encontrado o item-chave para esta missão, ele sentiu uma aura sinistra atrás dele.
Foi a enfermeira-chefe quem primeiro perguntou ao herói o que ele estava fazendo aqui. Jake conta que já havia encontrado o paciente no quarto 404, mas o fedor em seu quarto era tão forte que o cara precisou sair para o telhado para tomar um pouco de ar fresco. Para a surpresa do herói, quando ele já pensava em se defender da enfermeira-chefe com a tesoura, ela acreditou e mandou-o descer do telhado. Enquanto isso, Harry, com a ajuda de sua espada, se apropriou do dinheiro dos outros alunos, e quando viu que desta vez Jake só conseguiu 50 moedas, ficou feliz por não ter cooperado com ele. Chegando em seu quarto, o personagem principal tenta, sem sucesso, ligar o telefone encontrado. Lembrando-se do aviso metafórico do sistema, Jake decide esperar até a noite para continuar a tarefa especial. À noite, o telefone ainda funcionava e agora o cara podia assistir ao vídeo misterioso. Ao clicar nele, o personagem principal se viu olhando diretamente pela tela do telefone. Quando o cara do vídeo cortou a bochecha, um corte apareceu imediatamente no rosto de Jake e ele percebeu que o vídeo estava sincronizado com ele. Para não morrer nas mãos do mistério, o herói decide direcionar a luz da lanterna diretamente para a tela do telefone, o que acaba o salvando e permitindo que ele assista ao vídeo original. Nele, ele vê um homem desconhecido tentando estuprar a enfermeira-chefe. Depois de assistir ao vídeo, o andamento da tarefa não mudou em nada, então Jake decide assisti-lo novamente em busca de pistas. Em um dos fragmentos, ele ainda percebe o número da câmara em que tudo aconteceu, e o progresso aumenta imediatamente para 60%. Quando o herói chega ao andar desejado, ele ouve o som de saltos e decide se esconder para fazer um reconhecimento da situação. A princípio ele pensou que fosse a enfermeira-chefe, mas depois percebeu que era um mistério comum andar pelo chão com uma faca na mão. Assim como Jake estava feliz por não ter sido notado, segredos o cercaram por trás. Muito assustado, o herói grita e aponta uma lanterna em seu rosto para afastar os maus espíritos. Por causa de seu grito, Mysterio descobre e ataca o cara com uma faca. Tentando se defender, Jake aponta a lanterna para a enfermeira, mas a luz acaba sendo inofensiva para ela. O herói lembra que os segredos comuns tinham medo de chorar, então decide correr para o telhado, de onde se ouviam os gritos das mulheres à noite. Seu palpite está correto e, quando consegue escapar da enfermeira, continua procurando pistas no telhado. No telhado ele conhece uma garotinha chamada Sofia. Estudando as pistas, Jake acalma a garota chorando e diz que veio brincar com ela. Para animar Sofia, eles vão juntos até a máquina de venda automática comprar doces. Aí o rapaz pergunta à já alegre garota se ela vai lhe fazer companhia, com o que ela concorda. Juntos, eles chegam à sala onde ocorreram as ações do vídeo do telefone encontrado. Na enfermaria, Jake vê uma imagem assustadora de uma enfermeira com uma faca zombando de uma enfermeira acorrentada a uma cruz. A enfermeira pede desculpas continuamente à enfermeira e implora por sua vida enquanto enfia uma faca em sua garganta. Uma imagem tão terrível deixou o personagem principal enjoado e ele cobriu abruptamente os olhos de Sofia com a mão para que ela não visse o que estava acontecendo na enfermaria. A enfermeira, notando Jake atrás da porta entreaberta, começou a implorar por ajuda. Mas naquele momento, o mistério cortou-lhe a língua com um golpe rápido da faca. Quando o personagem principal pensou que a enfermeira crucificada estava morta, essa cena aterrorizante começou a se repetir continuamente. Sofia naquele momento não se sentiu bem e pediu ao rapaz que fosse embora, ao que Jake concordou com a condição de que ela não abrisse os olhos. Jake e Sofia voltaram novamente para o telhado, e quando ela abriu os olhos novamente, o herói, para agradá-la, entregou-lhe um enorme pirulito. Sofia pergunta ao rapaz se ele voltará a brincar com ela, ao que ele responde afirmativamente e sai do telhado. Subindo as escadas, Jake pensa novamente em prêmios, em uma universidade de prestígio, em sua família e decide firmemente que deve passar neste difícil teste. De repente, Harry encontra no caminho, segurando a mesma lanterna e provavelmente realizando a mesma tarefa. O presidente da turma diz para ele não atrapalhar, ao que o herói responde com indiferença que não se importa com a morte de Harry, mas o aconselha a não ir ao 14º andar. Perplexo, Harry pergunta por que ele tem que morrer se o herói conseguiu sair vivo, e promete que será ele quem receberá a recompensa pela tarefa especial, após a qual eles seguirão caminhos separados. Na manhã seguinte, os alunos discutem vigorosamente uma nova tarefa, que era aplicar uma injeção forçada nos pacientes. Essas tarefas eram muito difíceis para a turma, muitos não queriam assumi-las, e além disso, 13 pessoas da turma já haviam morrido. Cada um dos mortos tinha seu próprio espírito, mas apenas sua colega Eva conseguiu sobreviver assinando um contrato em um mundo secreto.
Os alunos, despreparados para o sofrimento, apesar da presença das ressurreições, não quiseram mais participar desta prova e vão deixar o mundo secreto. Harry sai para o corredor e pergunta aos outros se eles têm pontos de ressurreição, e há um silêncio constrangedor. Acontece que Harry, Lilith e Bart já haviam perdido seus pontos de ressurreição. Jake diz que não há razão para eles ficarem agora, porque se morrerem no mundo secreto, morrerão no mundo real. Mas os colegas, cheios de confiança nas suas capacidades, não vão desistir e pretendem ir persistentemente até ao fim. Tendo subornado novamente o velho com álcool, o personagem principal cumpre sua tarefa sem muita dificuldade. Enquanto Jake sai da sala e se pergunta como os outros se saíram, ele encontra Harry parado no corredor. O cara se perguntou por que o presidente da turma veio até ele, presumindo que pediria ajuda para realizar a tarefa, recusou imediatamente. Inesperadamente para o personagem principal, Harry começa a se desculpar por seu comportamento, explicando que não tem escolha. Jake o interrompe, lembrando de que ele não deu seu dinheiro ao presidente, então ele não tem nada pelo que se desculpar. Depois de pedir perdão novamente, Harry disse que acabou na enfermaria 1401 por conselho de um dos pacientes, que também o aconselhou a visitar o quarto da enfermeira-chefe, mas agora não tem essa oportunidade. Tendo ouvido outra possível pista, o personagem principal concordou em ajudar seu colega. Jake contou o segredo a seus pacientes, que a enfermeira-chefe conhecia, e todos se reuniram para lhe ensinar uma lição com as próprias mãos. Em troca de ajuda, Harry disse ao nosso herói que a enfermeira-chefe estava descansando no quarto andar, onde havia apenas um elevador em todo o hospital. No elevador, Jake encontra outro paciente que lhe pergunta se ele vai ao necrotério, ao que ele responde afirmativamente. A paciente considera o cara normal, pois até ela, sendo secreta, tem medo dos fantasmas de lá. Ela conta ao personagem principal que este hospital existe há centenas de anos, e corpos não identificados são baixados ao necrotério, que periodicamente saem para passear. Mystery queria assustar Jake mostrando-lhe a pulseira que a enfermeira-chefe costuma pendurar nas mãos dos cadáveres ambulantes, mas o cara rouba sem ser notada. Chegando ao andar negativo, o paciente ficou nervoso e tentou fechar rapidamente as portas do elevador. Querendo saber por que o mistério tinha tanto medo, o personagem principal viu um homem morto correndo direto para o elevador. Jake parou as portas do elevador, explicando que esse cara morto só queria pegar o elevador. No elevador, o cara pergunta ao morto se ele lava a cabeça com danos cerebrais, o que confunde tanto o morto quanto o mistério que viaja com eles. No andar seguinte, Jake ajuda outro mistério em uma cadeira de rodas, depois também faz uma pergunta sem tato sobre como ela se lava. No andar de baixo, nosso altruísta ajuda uma senhora idosa, pela qual ela inicialmente agradece calorosamente, mas depois fica constrangida ao ver mais 3 espíritos diferentes no elevador. Cansado da tagarelice eterna do personagem principal, o primeiro paciente desaba e pretende comê-lo. Aqui surge uma disputa entre os mistérios, já que todos tiveram que suportar para poder comê-lo no futuro. Aproveitando a oportunidade, Jake sai do elevador em busca da sala da enfermeira-chefe. Ao chegar ao necrotério, o rapaz examina a sala, reconhecendo seus colegas em alguns dos cadáveres. Passando pela mesa, o personagem principal percebe um diário e uma pequena pilha de fotos antigas. Depois de ler o diário até o fim, ele conhece a dramática história de uma enfermeira que sofreu nas mãos de sua querida professora, na qual nenhum de seus colegas acreditava, então a enfermeira jurou matar todos que não acreditassem nela. Após a leitura do diário, o andamento da tarefa aumenta para 99%, o que irrita o personagem principal, que queria encerrar a prova o mais rápido possível. De repente, um aviso do sistema aparece na frente de todos os alunos sobre a ativação do modo pesadelo, o que sem dúvida assusta a todos. Todos, exceto Jake, que se alegra com a oportunidade de obter mais recompensas por completar um evento que acontece uma vez a cada 100 anos. Distraído com seus pensamentos, o cara não percebe como a enfermeira-chefe entra no necrotério. Quando ela perguntou o que o cara estava fazendo no necrotério, ele decidiu não perder tempo com explicações e simplesmente fugiu. Para sua surpresa, a enfermeira-chefe não o perseguiu, permitindo que ele se escondesse mais fundo no hospital. Pegando o elevador para o primeiro andar, Jake encontra Lilith, Harry e Bart esperando por ele no elevador. Surpreso com a recepção, o personagem principal pergunta o que estão fazendo no corredor. Lilith conta que viram nos monitores que Jake foi ao necrotério e pergunta se está tudo bem com ele. O cara conta que no necrotério se encontrou com a enfermeira-chefe,
lembrando-lhe que o regime de pesadelo é muito perigoso para iniciantes, sugeriu que quem não tinha mais ressurreições voltasse ao mundo real. Seus colegas olharam para Jake com entusiasmo, nem todos gostaram de sua proposta. Duvidando, Harry lembra que a recompensa por completar o regime será ainda maior, ao que Bart diz que enlouqueceu e concorda com o personagem principal que ficar no mundo secreto sem ressurreições é suicídio. Mas o presidente da turma já está ciente do risco de sua decisão e promete, ao retornar, reembolsar aos colegas o dinheiro que lhes tirou anteriormente. Mesmo admirando o espírito de luta de Harry, Bart não quer permanecer no mundo secreto, dizendo que sua vida lhe é cara. Depois de se despedir e desejar boa sorte aos colegas, Bart retorna ao mundo real. Surpreso com a decisão de seus colegas de ficar, Jake tenta convencê-los citando o provérbio de que a vida só vem uma vez, e se a perderem agora, não haverá outra chance. Tendo ignorado as palestras do personagem principal, seus colegas tentam persuadi-lo a ajudá-los a passar no teste. O cara concorda relutantemente, dizendo que não será culpado se eles forem mortos repentinamente. Neste momento, no necrotério, a enfermeira-chefe se alegra com o regime de pesadelo que tanto espera. Aproxima-se meia-noite e logo, exatamente à meia-noite, o assassino irá caçar. Preparando-se para a largada, os colegas decidiram ficar juntos e se trancaram em uma das salas. Na esperança de aumentar o moral de seus amigos, Harry diz que juntos eles têm mais chances de sobreviver. Porém, suas palavras são interrompidas por uma forte batida na porta da câmara. Foi a enfermeira-chefe quem exigiu que lhe abrissem a porta. Ela disse que era proibido passar a noite juntos e que todos deveriam ficar em seus quartos, mas nenhum dos alunos se atreveu a ir até a porta. A enfermeira-chefe sabia que suas vítimas estavam lá dentro e, quando não recebeu resposta, ficou furiosa. Com um forte golpe de suas mãos desumanas, ela quebra a porta fechada da câmara em pequenos pedaços. Ao encontrar os olhos dos alunos, segurando uma faca ensanguentada na mão, ela começa a se aproximar cada vez mais deles. Harry, agarrando sua espada, heroicamente fica entre a enfermeira-chefe e seus colegas, gritando que eles devem ir embora. Lilith, tomada pelo horror, não quer deixar o presidente da turma ser dilacerado pelo mistério. Nesse momento, Harry grita que não há tempo para pensar e exige ficar sozinho antes que mude de ideia. Jake gritou para Lilith segui-lo, mas ela congelou de horror e não queria deixar seu colega de classe. Quando ela decidiu fugir, a enfermeira-chefe cortou suas pernas com a faca. Harry, incapaz de conter o medo, correu para fugir desta sala, deixando apenas um olhar horrorizado para seu colega. Chocada pelo medo, pela dor e pela perplexidade, Lilith continuou a chamar a figura do presidente da turma se afastando no corredor. Sentindo que algo estava errado e vendo Harry passando correndo, Jake se virou para seu colega. Depois de todos os discursos e promessas encorajadoras, ela não conseguia acreditar que Harry iria simplesmente fugir, deixando-a sozinha. Jake grita com todas as forças para que Lilith retorne ao mundo real. Assim que ela abriu a janela do sistema e pensou em escapar, a enfermeira-chefe perfura seu corpo indefeso com a faca, desferindo golpe após golpe. Percebendo que não pode ajudá-la agora, Jake foge. Depois de terminar com a vítima, a enfermeira levanta seu olhar aterrorizante para os rapazes em fuga. Depois de correr muitos andares em busca de salvação, Jake e Harry pararam para recuperar o fôlego. Sentindo-se culpado pelo que fez, Harry começa a dar desculpas ao personagem principal, dizendo que ele próprio teria feito o mesmo. Dominado pelas emoções, o presidente diz que seu pai está com uma doença terminal, sua própria mãe o abandonou e seu querido avô, incapaz de suportar tamanha dor, morreu. Harry grita com o personagem principal que ele não pode ficar sentado e ver as pessoas mais próximas dele morrerem diante de seus olhos, então ele deve fazer de tudo para salvar seu pai. Depois de recuperar o fôlego, Jake diz que Harry precisa parar de fingir que tem a vida mais difícil e que não precisa dar desculpas para ele. O personagem principal pergunta ao presidente se ele sabe que Lilith iria convidá-los para jantar se todos sobrevivessem. Ela contou a Jake sobre a família de Harry e esperava passar no teste para ajudar a família dele. Ultrapassando o presidente, Jake concorda que as pessoas fazem escolhas apenas para agradar a si mesmas, então elas mesmas se deparam com os resultados de suas escolhas. Depois de subir as escadas até o fim, o herói abre a porta que dá acesso ao telhado, onde reencontra Sofia. Muito feliz, ela abraça Jake, perguntando se ele veio brincar com ela. O herói pede desculpas, dizendo que desta vez não vão jogar, mas quer contar algo a Sofia. O barulho de saltos interrompeu a conversa e, virando-se, Harry ficou horrorizado novamente.
A enfermeira-chefe os alcançou novamente, mas desta vez não tinham para onde correr. Jake sentiu a forte aura que emanava do segredo e cobriu Sofia com os braços, protegendo-a do perigo iminente. O herói percebe que não consegue superar um segredo tão poderoso e, como não consegue mais se esconder, pede um favor à enfermeira-chefe. Antes de atacar, Jake pede que ela ouça uma história. Relembrando um diário encontrado no necrotério, ele fala sobre uma menina pequena, mas muito esperta, que já quis ser enfermeira para ajudar as pessoas. Com o tempo, ela conseguiu atingir seu objetivo e, por meio de seu trabalho árduo e carinho, conquistou a confiança de muitos pacientes. Mas um dia ela encontrou algo verdadeiramente terrível. Ela viu seu mentor molestar um de seus pacientes. Esquecendo completamente por que veio, a enfermeira correu até seu mentor, tentando salvar o pobre paciente. Mas seus esforços não tiveram sucesso e ela também se tornou vítima de seu mentor. Para abafar essa história, o mentor decidiu promover a heroína enfermeira-chefe, o que gerou rumores em todo o hospital de que ela voluntariamente decidiu conseguir uma nova posição através da cama, mas quando tentou transmitir o contrário às pessoas, não acreditou nela. Resumindo sua história, Jake diz que a heroína desta história foi a enfermeira-chefe Sofia. O herói simpatiza com a enfermeira-chefe, dizendo que pior do que o insulto dos colegas foi a perda de confiança dos pacientes do hospital. Enlouquecida pela enxurrada de lembranças, a enfermeira-chefe começou a gritar que todos que morreram nas mãos dela mereciam, e por isso ela cortou todos em pedaços. Jake concorda que todas essas pessoas mereceram o castigo, o que deixa a enfermeira surpresa. Ele diz que no fundo de sua alma a enfermeira ainda guardava grãos de gentileza que antes dava aos pacientes. E Sofia é uma confirmação das suas palavras, como parte da personalidade que a enfermeira deliberadamente separou de si e trancou. Jake conta que a princípio pensou que Sofia fosse filha da enfermeira-chefe, mas depois percebeu que os outros segredos não eram sem razão que temiam uma menina tão pequena e frágil. Tentando alcançar os sentimentos da enfermeira, a personagem principal pergunta se ela realmente quer ficar com essa maldição para sempre. A enfermeira-chefe diz que agora isso não importa porque ela resolveu o problema sem a ajuda de ninguém e que não precisa da compaixão de outras pessoas. Quando a enfermeira decide encerrar as coisas com os alunos, Jake fala que ainda não conseguiram derrotá-la, então ele toma Sofia como refém, pois ela e a enfermeira estão ligadas, e ela não deveria se machucar. De repente, Harry esfaqueia Sofia com sua espada, fazendo-a cair no chão e começar a chorar. Harry tem certeza que ao matar a garota, ele se livrará da enfermeira-chefe e assim passará no teste, recebendo o tão esperado prêmio. De repente a cabeça do presidente cai no chão e, sem entender por que a enfermeira ainda está viva, Harry morre. Cansado de tudo o que acontece ao seu redor e sorrindo com a estupidez de suas vítimas, a enfermeira decide acabar com elas de uma vez por todas. O caminho da enfermeira é imediatamente bloqueado por Sofia, que implora para ela parar. Ela diz que todos aqueles que machucaram a enfermeira foram mesmo amaldiçoados, mas está tudo acabado. Em resposta aos gritos da enfermeira de que aquelas pessoas não pagaram o suficiente pelos seus pecados, Sofia esclarece que não está falando de médicos e pacientes, mas sim dela e da enfermeira. Sofia diz que entende o quão infeliz a enfermeira-chefe está porque ela sente o mesmo. A menina abraça o segredo silencioso, dizendo que não quer vê-la sofrer. Sofia pede à enfermeira que desta vez lhes dê um bom descanso de todos os seus problemas e depois desaparece lentamente. Finalmente, a enfermeira-chefe percebe que ela não esteve realmente feliz durante todo esse tempo. Exausto com o que está acontecendo, Jake se senta na beira do telhado para finalmente descansar. Ele entende que somente o próprio homem pode conceder a si mesmo uma sensação de redenção, observando enquanto o céu vermelho se torna azul, e o segredo outrora sanguinário desmorona em lágrimas ao vento. Uma janela aparece na frente do cara, indicando a conclusão do teste e a oportunidade de receber recompensas por completá-lo. Aí o herói tira do bolso do paletó uns sapatinhos, que ia dar a Sofia para que ela não corresse descalça, mas, infelizmente, ele não terá mais essa oportunidade. Enquanto isso, janelas do sistema apareciam uma após a outra, mostrando itens recebidos para tarefas e características aprimoradas do herói. Justamente quando Jake estava feliz com suas recompensas e pensava que retornaria ao mundo real, a janela começou a apresentar interferência em seu retorno e ele foi transportado para um espaço desconhecido. Enquanto isso, na sala de aula para onde os alunos deveriam retornar, apenas algumas pessoas permaneceram vivas. O diretor da escola perguntou a Bart, que estava sentado na aula, se ele tinha certeza de que, quando saiu, o regime de pesadelo havia começado. Bart respondeu que tinha certeza,
caso contrário não teria conseguido sair do mundo secreto antes, e destacou que a última vez que viu Lilith, Harry e Jake. Percebendo a gravidade da situação, o diretor percebe que de 3 alunos, apenas um sobreviveu. Inesperadamente para todos, Bart assume que o personagem principal será o aluno sobrevivente, ao qual é informado que desde que o presidente da turma morreu, o preguiçoso Jake não teve nenhuma chance de sobrevivência. O diretor interrompe a discussão, dizendo que não importa quem será o vencedor, o mais importante é que ele será o orgulho da escola. Os outros se perguntam por que o sobrevivente ainda não voltou se a provação já acabou. Jake, por sua vez, é transportado para a prisão do céu, que tantas vezes lhe aparecia em seus sonhos. Uma enorme cerca de aço sobe lentamente cada vez mais, permitindo ao herói chegar ao portão principal da torre. Ao entrar, o cara se surpreende porque dessa vez conseguiu ir mais longe, pois muitas vezes teve que ficar do lado de fora da torre. No centro da torre, próximo à antiga escada em espiral, Jake é saudado por uma janela do sistema, chamando-o de escravo. De repente, o herói é cercado por uma luz brilhante que envolve sua consciência. Imagens de diferentes cantos da torre aparecem em sua mente, cada uma das quais ele pode vivenciar plenamente, como se já estivesse lá. Jake então percebe que a torre é um lugar real e sente que tudo na prisão está agora sob seu controle. Porém, quando uma aranha pendurada em um longo fio de teia combina com a cabeça do herói, ele fica indignado porque aquele lugar é feio demais. De repente, uma aura até então desconhecida pairando nas profundezas da torre distrai o cara. Decidido a verificar de onde vem, ele percorre andar por andar, passando pela deprimente parafernália de uma prisão. Finalmente ele conhece uma garota algemada, que era a fonte de energia. Justamente quando Jake estava feliz por ter conhecido outra beldade em seu caminho, ele percebe que essa garota não tem cabeça, o que o deprime muito. O sistema apresenta ao herói um espírito sombrio sem cabeça chamado Margaret, cujo nível de simpatia é 0, e também dá instruções de que aumentar o nível de simpatia permitirá ao herói controlá-la melhor e, posteriormente, assumir algumas de suas habilidades. Atordoado com o poder da aura, Jake se pergunta qual é o nível de mistério disso, porque sua pressão parece quase como a pressão da enfermeira-chefe. Fazendo uma careta arrogante, o cara tenta sugar o espírito oferecendo vários alimentos, mas isso só intensifica a pressão. Uma por uma, Jake examinou as opções para de alguma forma se dar bem com o espírito, mas nada que lhe veio à mente lhe convinha. Então o herói tem a ideia de convidá-la a dar um passeio longe das grossas paredes da torre, de onde a tensão diminui, e Margaret, estremecendo por um momento, parece ganhar vida. Envolto em uma aura sinistra, o mistério lentamente começou a se aproximar do cara. Depois de ler o aviso do sistema, Jake estendeu a mão para a garota, prometendo que se ela fosse com ele, ele a ajudaria a encontrar a cabeça. Apesar da simpatia do herói, Margaret deixa claro para ele que não está com disposição para obedecer a ninguém. Querendo dar uma lição ao convidado inesperado, o espírito criou muitas correntes mágicas com as quais queria algemar o herói em um instante. Inesperadamente para ela, os elos das correntes começaram a quebrar, evaporando um após o outro. Jake deixa claro para ela que ela não está em posição de tentar enganá-lo, após o que um pergaminho de contrato se materializa em sua mão. Permanecendo calmo e confiante, Jake revela o contrato a Margaret, oferecendo-se para se tornar seu espírito subordinado. Aqui a expressão do herói tornou-se fria e seus olhos vazios, e ele diz que se ela recusar, a morte a aguarda. Desesperada, Margaret pega um pergaminho de contrato do chão para descobrir em que condições ele planeja subjugá-la. A secreta não gostou do que leu, e cada cláusula do contrato que leu a enfureceu, enquanto Jake, com um olhar presunçoso, aguardava sua decisão. Margaret leu uma das falas, perguntando-se como o cara decidiu escrever tal coisa, mas o sorriso confiante não saiu do rosto do herói. Mystery considerou cada um dos pontos tão humilhantes que ela preferia aceitar a morte do que se submeter a uma pessoa nesses termos, e estava prestes a quebrar o contrato, mas percebeu que um dos pontos era a promessa de Jake como proprietário de ajudar a devolver sua cabeça. Enquanto isso, a direção da escola, intrigada com a situação, conversa na sala de aula. A conversa é interrompida quando o personagem principal retorna ao mundo real. Um resultado tão inesperado choca todos na classe, exceto uma única pessoa. Bart não duvidou da força de seu camarada e, portanto, chamou o herói com entusiasmo, enquanto outros colegas quebravam a cabeça, tentando entender como uma pessoa tão preguiçosa como Jake poderia completar o teste, também em modo de pesadelo. De repente, os professores correram até o herói,
Perguntando se estava tudo bem com ele, o diretor entregou-lhe uma caneca de chá quente para que ele pudesse relaxar adequadamente. Assim que o rapaz quis falar alguma coisa, o diretor imediatamente o interrompeu, dizendo que ele não precisava ter vergonha, pois agora ele era o raio de esperança dessa escola. Porém, Jake o interrompeu, dizendo que ele não era nada tímido, pois estava mais preocupado com a caneca de chá quente queimando sua mão. A diretora imediatamente jogou fora a caneca, mandando a professora retirá-la, pois poderia machucar as mãos do rapaz, ao que ela exclamou que a culpa era do próprio diretor, por não ter esfriado o chá com antecedência. De repente, uma voz familiar vinda da porta chama Jake. A famosa e querida Eva queria conversar com o cara sobre alguma coisa. A princípio, tanto o diretor quanto o herói congelaram de perplexidade, pois não se sabia por que a garota mais popular da escola precisava dele. Mas então a perplexidade deles deu lugar a caretas de satisfação, assim que Jake pensou que havia ativado a aura do personagem principal, e de repente essa beldade se apaixonou por ele. O jovem e a menina saíram para o corredor, onde Eva o parabenizou pela aprovação na prova e principalmente no regime de pesadelo. Tendo decidido não contar a ninguém sobre o contrato com Margaret por enquanto, o cara nega, dizendo que não pode se comparar com Eva, porque ela assinou um contrato com segredo. Mas de repente, para Jake, a garota deu a entender que sabia sobre o contrato dele com o espírito sem cabeça. Suas palavras foram tão inesperadas que o cara ficou envergonhado por um minuto, e um silêncio constrangedor se seguiu. Tentando sair de uma situação embaraçosa, o herói pergunta mentalmente a Margaret como Eva sabe de sua existência. Surpresa com a pergunta, Margaret diz que após a celebração de contratos, os espíritos subordinados podem interagir entre si, então Jake ficou indignado com o motivo de ela não ter contado a ele sobre algo tão importante antes. De repente, Eva perguntou quantos itens seu espírito exigia para concluir o contrato. Quando o herói perguntou a ela sobre isso, ela quis saber se ele matou Harry e Lilith no mundo secreto, e disse para ela não fingir que ele não tinha ideia do que ela estava falando, pois ela teve que sacrificar 13 pessoas ao espírito. Ao ouvir Eve, Jake pergunta seu segredo se ela sabe do que estão falando, e ela revela que ao firmar um contrato, as pessoas costumam ficar em extrema desvantagem e praticamente não existem contratos iguais. Margaret fica com ciúmes por não ter recebido nada em troca e chama a atenção do herói para o quão bem ela o trata. Eve diz que ela e Jake são provavelmente os únicos alunos que firmaram contratos com segredos, então seria bom que eles se conhecessem melhor, por isso ela pede a Jake suas informações de contato. Algumas horas depois, uma multidão de adultos se reuniu do lado de fora da escola, esperando que seus filhos voltassem do mundo secreto. Horrorizadas e cheias de esperança, as pessoas ouviram a longa lista de nomes de alunos que morreram na prova, na esperança de não ouvirem nela o nome dos seus filhos. Jake tinha acabado de sair da escola quando Margaret imediatamente disse com cautela que se deveria esperar problemas de Eve e se ofereceu para matá-la. Em resposta a isso, o herói ficou muito envergonhado, explicando que no mundo real eles não podem simplesmente matar quem quiserem, e ficou surpreso como uma garota tão linda quer matar constantemente. A curta conversa foi interrompida pelo choro triste de uma das mulheres. Quando o cara se virou para chorar, ele viu a mãe de Harry, que estava tomada pela dor e soluçava baixinho por causa de sua perda. Virando-se novamente, o herói viu o pai furioso, mas também de coração partido, de Lilith, que exigiu com tristeza que sua filha fosse devolvida a ele. Margaret perguntou a Jake se ele simpatizava com essas pessoas, ao que ele respondeu que sim, porque este era o mundo real, a vida real. Mas o herói também percebeu que a escola, embora obrigasse a participação na prova, não tirava dos participantes o direito de sair do mundo secreto logo após seu início, então se alguém realmente não quisesse participar, sairia imediatamente para o mundo real. O raciocínio do cara foi interrompido pelo toque de uma voz que ele conhecia. Era sua irmã, que já havia tentado gritar para o herói pensativo. Aproximando-se de Jake, ela bagunçou suavemente seu cabelo e disse que seu prato favorito estava esperando por ele em casa. No caminho para casa, a irmã contou ao herói o quanto estava preocupada com ele, principalmente após a notícia de que muitas pessoas de sua turma haviam morrido durante a prova, e pediu-lhe que não voltasse novamente ao mundo secreto, pois o herói não iria. Não fiz isso com suas notas em nenhuma universidade, mas ela já havia encontrado um emprego adequado para ele. Ao ouvir as palavras da irmã, Margaret ficou muito zangada. Esquecendo completamente o que estava falando com Jake há um minuto, ela disse que esmagaria a irmã dele logo depois que ele a ajudasse a encontrar a cabeça.
Tendo acalmado o espírito irado, o herói disse à irmã que na verdade havia passado no teste e até no regime de pesadelo. Sua irmã primeiro olhou para ele em silêncio, depois disse que conhecia suas verdadeiras habilidades e que ele não seria capaz de completar o teste, após o qual ela o puxou para casa. No dia seguinte, sentado no salão de reuniões, o herói decidiu firmemente que o trabalho escolhido por sua irmã claramente não era para ele, e nesta vida ele não perderia tempo com isso. Relembrando seu desempenho, Jake esperava receber elogios de todos por isso, embora a administração normalmente não divulgue as notas de seus alunos. Então uma garota veio até ele e perguntou se poderia sentar ao lado dele. Foi Eva, que também compareceu à cerimônia de formatura. Jake ficou surpreso com a aparência dela e perguntou por que ela não se sentou com a turma, mas decidiu abordá-lo. Ele foi interrompido por Margaret preocupada, que disse ao herói que algo estava acontecendo no corredor. Uma gota de sangue caiu do teto direto no microfone em frente ao diretor, que fazia um discurso inspirador aos formandos. Esse sangue fluía das mãos dos segredos, enredados em correntes espinhosas e pendurados logo acima do palco. Os formandos começaram a entrar em pânico, gritando que segredos haviam invadido o mundo real, e começaram a procurar seus professores. De repente, entrou no salão um homem com muitas cicatrizes no rosto, que ficou extremamente decepcionado com a reação dos formandos. Esse homem era Bernard. Ele diz aos formandos que o país não tem futuro se a geração mais jovem for como eles. Mas houve uma pessoa a quem ele prestou atenção e confirmou as palavras dos seus superiores. Jake foi incrível porque apesar do incidente, ele agiu com calma e parecia sereno. Do lado de fora parecia estranho para o jovem, porque o homem estava olhando para ele com um sorriso estranho no rosto. Eve ficou surpresa com o fato de o homem do Bureau of Audits ter chegado aqui pessoalmente, ao que o cara perguntou quão secretos eles eram. A menina conta que nos últimos anos as universidades criaram deliberadamente um hype em torno das admissões para testar a reação dos novos alunos e descobrir se suas notas eram verdadeiras. E o Bureau of Audits é uma agência governamental, e esta é a primeira vez que seus membros comparecem a uma cerimônia de formatura. Jake teve um mau pressentimento e pensou que algo grande iria acontecer em breve. De repente Margaret aparece e diz que pode lidar com um homem se ele o assustou. O cara fica bravo e responde que não teve medo nenhum. Ela diz que aguenta facilmente, já que o espírito dentro do homem, segundo suas estimativas, é classe D e ele será como um irmão para ela. Jake responde que atacá-lo repentinamente seria contra a lei e ele não queria ir para a cadeia de jeito nenhum, ao que Margaret diz que não há nada de errado nisso, porque ela já fez isso. Bernard manda a todos ficarem quietos porque ele vai falar agora e não quer ouvir nenhum som de agora em diante. No dia 23 de setembro de 121, segundo o calendário do Mundo Secreto, 3.214 moradores de um dos microdistritos da região serrana desapareceram em um instante. E faziam roupas com a pele dos mortos e penduravam-nas nas varandas. Era uma visão terrível que não se gostaria que ninguém visse. No dia 13 de março de 122 segundo o calendário do Mundo Secreto, no famoso parque de diversões de Xangai, um palhaço desmembrou pessoas, resultando na morte de 144 pessoas, incluindo 86 menores. As pessoas podiam entrar no mundo secreto, mas as criaturas do mundo secreto também podiam entrar no mundo humano. Todos ouviam em silêncio e os rostos de todos estavam cheios de horror e medo. Muitas pessoas entraram no mundo secreto e saíram imediatamente, algumas de alguma forma completaram o teste, e todos deveriam entender isso muito bem. Bernard diz que não é preciso esperar o fim do mundo para entender isso e é muito importante passar por completo no teste do mundo secreto. O objetivo da visita do homem era realizar outro teste secreto, não foi forçado e quem não quisesse participar poderia deixar imediatamente o local. Mas Bernard também fez uma promessa em nome do Bureau of Audits de que aqueles que permanecessem e completassem esta tarefa seriam admitidos na Universidade de Tsinghua, na capital. E aqueles que se destacarem podem até se tornar membros reservas do Bureau of Audits e esta foi uma oportunidade muito boa. Alguns alunos, recuperados do choque das informações recebidas, começaram a avaliar e pensar na nova proposta recebida. Além de tudo, haverá outras recompensas que conhecerão mais tarde, mas por enquanto ele está dando a todos a oportunidade de pensar e escolher. Os alunos começaram a sair, dizendo que não era da conta deles e que não se importavam com esses segredos, já que o Bureau of Audits deveria cuidar disso. Alguns rapazes ficaram com raiva porque depois de alguns dias a prova recomeçou, todos só queriam terminar a cerimônia. Jake pede a Margaret que o deixe ir,
pois ele não queria participar, já que se passaram apenas alguns dias desde o último desafio e ele ainda não se divertiu o suficiente. Ela queria que ele fosse para o mundo secreto novamente. Ela diz a ele que ele prometeu a ela encontrar a cabeça, e ele não será capaz de encontrá-la a menos que retorne ao mundo secreto. Ela acrescentou que não tolerará engano. O jovem grita indignado que neste caso ela também não consegue controlar o corpo dele, já que ele é seu mestre. Margaret diz que ele foi o primeiro a concordar em encontrar a cabeça dela, e assinar o contrato não conta. O cara responde que ela acreditando ou não, quando eles voltarem para a prisão celestial ele vai acabar com ela. Ela responde que se o espírito contratado morrer, então o trabalhador contratado na melhor das hipóteses enlouquecerá, ou haverá excrementos involuntários de evacuações, ou ele ficará paralisado e isso pode até levar à sua morte. Ela pergunta se ele sabia disso. O cara suou e ficou com raiva porque todas essas nuances não foram mencionadas nos livros didáticos e quem escreveu esses livros era incompetente. Bernard ficou feliz pelos alunos restantes e orgulhoso deles. Como recompensa, cada um recebeu um prêmio de 200.000 yuans, e o diretor da escola logo teria que dar o dinheiro aos seus responsáveis. Bem, eles tiveram que começar a trabalhar e entraram no mundo secreto. Jake realmente não queria e já estava chorando por não poder recuar, mas a contagem regressiva já havia começado e eles queriam sinceramente concluir o teste com sucesso. Então, o primeiro conselho foi melhorar o relacionamento com o professor e os alunos, já que eles entraram mais tarde. O segundo conselho, na escola você precisa ouvir o professor, senão ele vai ficar muito bravo. Como os novos alunos ficaram muito tempo na entrada, a professora os convidou a entrar na sala de aula. A tarefa era comparecer ao exame final do Broken Bones High School em 5 dias. Eles tiveram 5 dias para completar a tarefa e não podiam recusar a participação nos 2 primeiros dias. A professora mandou os recém-chegados entrarem e se apresentarem para todos. O de cabelo preto era para ser o primeiro. O cara ficou surpreso por ter sido o primeiro. O jovem começou a suar e olhou para os alunos já sentados, que o olhavam em resposta com frieza nos olhos. Daniel diz que tem 18 anos e gosta de cantar, fazer rap e jogar basquete, e geralmente gosta de comer frango. Ele se volta para a professora e acrescenta que terminou a apresentação, ao que diz que já que terminou pode sentar-se. Jake não acreditava que seria tão fácil, já que tudo não poderia acabar assim e deveria haver algum tipo de armadilha. Enquanto pensava, a professora riu e bateu na cabeça do cara enquanto ele não estava olhando e ela explodiu. O sangue caiu em Jake e ele ficou desanimado. Embora soubesse que isso poderia acontecer, ele não entendia por que todo mundo gostava tanto de bater na cabeça dele. O jovem se vira para Margaret e diz que é hora de mostrar sua força e que ela deve cortar essa coisa, mas ela responde que gastou todas as suas forças controlando o corpo dele e agora precisa descansar e se recuperar. O cara ficou bravo porque entendeu que ela estava fazendo isso de propósito. De repente surgiu uma dica de como o professor se sentia. Ele tinha uma vida chata, um trabalho repetitivo e esperava que entre os recém-chegados houvesse pelo menos uma pessoa engraçada. Felizmente ele conseguiu fazer isso. Ele se apresentou como Jake, que tem 18 anos, que desde criança consegue respirar sozinho, comer 3 vezes ao dia, conversar e usar perfeitamente o smartphone. Ele era de uma família comum. O pai dirige uma Ferrari, a mãe dirige um Bentley, e ele estava apenas brincando, mas tudo isso não importa, já que seus entes queridos o chamam de Jake, mas para seus novos colegas ele é legal. Então ele tirou a jaqueta e gritou seu nome. Os caras ficaram perplexos, mas uma pessoa atendeu e disse, hesitante, que Jake é legal. Depois tirou a camiseta e repetiu o apelido. Em resposta, mais pessoas já concordaram e disseram que ele é legal. Finalmente ele tirou a camisa e repetiu novamente. Desta vez, toda a turma se levantou e gritou que Jake era legal. Os recém-chegados que vieram com Jake olharam para esse espetáculo perplexos. O cara decidiu ir ainda mais longe e começou a tirar as calças, mandando todo mundo gritar e não parar. Mas o professor surpreso interrompeu, dizendo que isso bastava e embora quisesse continuar assistindo, não podia permitir que o diretor o repreendesse por causa disso e o rapaz poderia se vestir e sentar em seu lugar. O cara foi até seu lugar e se achou muito inteligente. A professora pediu que os rapazes ficassem quietos e voltassem aos seus lugares. E agora a menina também poderia se apresentar. Eve de repente bateu a cabeça do professor na mesa com uma cara séria. Ela se apresentou e disse que fez 6 anos esse ano. Seu maior sucesso foi aos 3 anos. Depois deu um soco em uma casa de repouso e chutou um jardim de infância. Acrescentou que era melhor ninguém se dar bem com ela, senão eles iriam morrer. O professor levantou-se e riu, dizendo que não foi uma má apresentação e que ela poderia sentar-se.
após o que pede a Daniel que se apresente novamente. O cara ficou muito preocupado e não sabia o que responder, mas no final disse que gosta de comer lixo. Quando os novos alunos terminaram de se apresentar, a aula começou e como o diretor cortou a língua da professora de inglês anterior e ela precisa descansar, hoje ele dará uma aula. O homem esperava que todos o ouvissem com atenção e se ele ensinasse mal, o conselho escolar o puniria. Ele pediu a todos que tentassem abrir seus livros didáticos. Jake, sentado em sua cadeira, achou que esse mundo secreto era moderno demais, já que eles sabiam de tudo e se perguntou se eles também tinham TikTok. Após a aula, chegou a hora do almoço e muita gente se reuniu no refeitório da escola. Eles também interagiam entre si, compartilhavam alimentos e comiam alimentos bastante estranhos para os humanos, mas não para os monstros. Daniel chorou porque desde o início perdeu a oportunidade de ser ressuscitado. Adrian também disse que não era tão tranquilo na aula deles. Jake também reclamou que se você não consegue responder, você imediatamente quebra as mãos e esses métodos de ensino são estranhos. Anthony adivinhou que havia 5 deles neste cenário, então sugeriu a troca de informações por precaução. Adrian concorda e diz que só assim conseguirão atingir a máxima eficiência. Eva diz que ainda não há necessidade disso, pois não há muitas informações, mas quando forem designados para o dormitório, se acabarem no mesmo quarto, poderão cuidar um do outro. Jake pergunta surpreso se meninos e meninas moram juntos nesta escola. Foi assim que aconteceu. Depois de algum tempo eles foram designados para dormitórios. O cara entrou no quarto que lhe foi designado e viu uma cama rosa com coisas de mulher espalhadas sobre ela. Ele estava muito feliz porque pelo menos no mundo secreto ele poderia realizar seu sonho de viver com uma linda garota. De repente, ele sentiu uma presença atrás dele. Ao se virar, viu um cara que o cumprimentou e começou a lhe contar as regras do albergue. Em primeiro lugar, depois das 9 da noite as luzes do albergue são apagadas e portanto você não pode andar após esse horário. Em segundo lugar, é estritamente proibido entrar no antigo dormitório. Há poucos lugares no prédio, então eles tiveram que misturar meninas e meninos. Quando aquele estranho saiu, Jake viu um bilhete na mesa de cabeceira. Nele o vizinho o cumprimentou, disse que tinha muitos salgadinhos na mesa de cabeceira para ele e se ele quisesse vê-la, deveria procurá-la. De repente Margaret aparece e diz que era um nível F insignificante e pergunta ao rapaz se ele quer brincar com ela. Jake diz que ela não tinha forças e como ela vai lidar com o espírito então. Ela responde que mentiu para ele antes porque ele não crescerá se ela resolver todos os seus problemas. Mas o jovem não prestou atenção nela, mas procurou a caixa que estava escrita no bilhete. Por isso Margaret ficou chateada, pois ele o ignorou. Ao abrir a caixa, o rapaz ficou muito surpreso com a quantidade de guloseimas, já que não podia comer na cantina. Finalmente o cara respondeu que não poderia forçar a querida Margaret a lidar com alguém de nível F. Cada nível acima dava 5 pontos de poder arcano adicionais, e com bônus, Jake tinha 105 pontos de poder arcano. Ao abrir a urna funerária em seu inventário, ele ganhou uma revista de modelos, mas ele não precisava dela, pois sua vizinha era uma menina. Margaret convida o rapaz para passear, pois ele também recebeu um passe oficial que lhe permitia sair e entrar no albergue quando quisesse. O cara pergunta o que há de bom em sair da sala, ao que ela responde que eles precisam procurar sua linda cabeça. Jake diz que ela o tratou rudemente recentemente, mas o espírito respondeu que eles não precisavam discutir e deveriam ir. O jovem diz para ela se acalmar e com certeza ele cumprirá sua promessa, mas primeiro precisa cumprir a tarefa principal. Ela não entende e pergunta qual é a principal coisa que ele precisa terminar. Ao cair da noite, o cara saiu do quarto, porque se o comandante descobrisse teria problemas. De repente Eva apareceu atrás dele e perguntou por que ele também não estava dormindo. O cara não esperava tal reviravolta. Jake diz que ela também não está dormindo e talvez ele tenha assustado todo mundo aqui com seu grito. O cara percebeu que a garota saiu da sala do comandante e perguntou o que ela estava fazendo ali. Eva diz que tratou com o comandante e ele só vai acordar de manhã. Ela convida o rapaz para ir ao antigo albergue ver o que tem lá. Margaret diz ao rapaz que a garota tem algum propósito e que ele deveria ficar longe dela. Jake responde que faz sentido e concorda em ir com Eve. A garota manda ele segui-la desde que ela descobriu a localização do antigo albergue. Margaret fica com raiva porque o cara não a ouviu. Ela diz que ele terá problemas. Jake pensou que desde que chegou aqui por causa de Margaret, não poderia sair de mãos vazias e a chave da solução estava escondida ali mesmo. Acontece que se houve problemas com o antigo edifício do albergue, então a escala do mistério no seu interior é inimaginável. O prédio estava em mau estado, sujo,
com janelas quebradas e ratos correndo por toda a parte. O rapaz e a moça entraram sem hesitar e olharam em volta. Eva diz que o prédio tem 6 andares e sugere a divisão. Jake responde que nos filmes de terror, quando a equipe se separa, sempre acontece alguma coisa. A garota suspirou e concordou, então eles decidiram ir juntos cuidar um do outro. O cara sentiu que Eva veio até ele por um motivo e que ela não tinha intenções puras. Entraram nos escritórios e examinaram os armários e livros espalhados pela sala. Jake decidiu que em vez de manter distância de Eve, seria melhor observá-la e ver o que ela estava fazendo. A menina diz que não há nada no primeiro andar e se oferece para subir. Eles examinaram cada andar por um longo tempo, mas não encontraram nada. Jake já estava cansado de olhar ao redor deste prédio, mas felizmente eles estavam subindo até o último 6º andar. Assim que se levantaram, Margaret apareceu e avisou o rapaz, dizendo que sentia que algo estava errado naquele andar. O jovem também percebeu isso, pois aqui estava suspeitamente limpo. Não havia uma única pista no edifício dilapidado, como se a chave da solução tivesse sido escondida deliberadamente. De repente, eles ouvem que a porta está trancada e não pode ser aberta. Isso era estranho, pois este era o último quarto e não havia mais nada para verificar. De repente aparece uma garota com cabelos longos e um sorriso no rosto. As lâmpadas ficaram vermelhas e todas as portas do chão começaram a quebrar por dentro. Eve imediatamente percebeu que era uma armadilha e eles precisavam escapar daqui. O cara tentou impedir a garota, mas ela fugiu rapidamente. Apareceu Margaret, que ficou satisfeita por ela ter razão. De repente a porta se abriu e espíritos apareceram em forma de mãos. Eles rastejaram para fora de todos os quartos e encheram o chão inteiro. Margaret diz que ela se transformará em forma física por um curto período de tempo e atrasará esses segredos, e ele deverá fugir rapidamente. Jake entendeu que os segredos aqui não foram revelados desde o início, o que significa que eles não queriam armar uma armadilha. Mas assim que se aproximaram da última sala, eles apareceram, impedindo-os de ir até lá. Os segredos foram reunidos em uma pilha enorme e Margaret estava pronta para combatê-los. Mas o cara agarrou a mão dela e invadiu a sala fechada, já que o que havia sido iniciado não poderia ser interrompido, e ele não queria que suas forças fossem desperdiçadas. Margaret ficou brava com o cara porque queria protegê-lo, mas ele não gostou. Ela não queria morrer com ele e disse-lhe para procurar uma saída, mas o cara ficou em silêncio. Porque na frente dele ele viu uma garota de vestido azul e cabelos soltos, que olhava pela janela. A menina se virou com lágrimas nos olhos. O casal que apareceu de repente ouviu seu monólogo sobre a perda do amante e sobre o amor deles, capaz de conquistar montanhas e mares. Jake não entendia quem era um fantasma ou um NPC na frente dele, mas a aparência dela era muito diferente da de garotas comuns. Margaret apressou-o a terminar o mais rápido possível, já que o número de segredos atrás da porta era de dezenas de milhares e se chegassem aqui, iriam afogá-los. O rapaz pediu para ter mais paciência, rapidamente pegou a mão da menina e pediu para a irmã ir com ele. De repente, a garota se transformou em borboletas que voaram pela janela para o céu. Imediatamente o cara recebeu uma dica e uma nova tarefa. Ficou muito surpreso que ela não deixou nada para trás, simplesmente deu a tarefa. Os segredos já estavam se infiltrando pela porta e estava ficando difícil contê-los. Margaret correu até a janela, agarrou o rapaz pelo colarinho, dizendo que não havia mais tempo. Ela manda o cara segurá-la com força. O cara com medo lembra o mistério que se você pular dessa altura pode quebrar. A essa altura, Eva conseguiu sair correndo do prédio e se virou com os gritos que ouviu de repente. Virando-se, ela viu Jake caindo rapidamente no chão, e segredos voavam atrás dele. O cara estava com muito medo e gritou a plenos pulmões. Momentos depois, Margaret pousou com sucesso sem se machucar. Mister apertou a mão dela e disse que já haviam terminado a descida. O cara vomitou. Jake disse que foi muito mais emocionante do que os brinquedos. Eva se aproximou dele e lhe entregou um lenço, perguntando se o cara estava bem. Ela pergunta por que ele não fugiu com ela, ao que ele responde que se acovardou e correu para o banheiro. A garota percebe que se trata de uma desculpa estúpida e pergunta ao rapaz se ele encontrou alguma pista. E se ele desbloqueou a tarefa. Jake fica surpreso por ter sido descoberto rapidamente. Pressionado pela garota, o rapaz diz que recebeu a tarefa e agora eles precisam voltar e dormir. Ele começou a sair insatisfeito, sentindo-se um perdedor, e a garota cuidou dele. De repente, ele diz lá atrás que comprará um chumbo por $100.000. Jake diz que ele não é esse tipo de pessoa e que todo mundo consegue pistas por causa de suas habilidades, mas ao usar dinheiro ela o insulta.
Eva oferece 200 mil euros, mas o rapaz responde que nunca abrirá mão da liderança.